Como ler a Bíblia de modo transformador? Quero te dar 5 dicas para isso. Muitas vezes a gente se aproxima da escritura e a gente parece que lê a Bíblia sem nenhuma substância de fato. A gente vai lendo a Bíblia e a gente parece que só lê e vai lendo e parece que nada entra de verdade aqui dentro. Eu quero te falar sobre 5 dicas que eu quero te dar sobre ler a Bíblia de um modo que realmente te transforme. E eu quero fazer isso usando esse material aqui, ó. Coma este livro, uma conversa sobre a arte da leitura espiritual, de Eugene Peterson. Foi publicado esse mês pela Mundo Cristão. Eu fui lá na Mundo Cristão numa viagem aqui pra São Paulo agora. E aí eu disse, pô, me dá esse livrinho, dá pra mim esse livrinho, dá pra mim. Eles me deram esse livro aqui. E eu engoli esse material e eu quero usar alguns trechos dele pra te ajudar a pensar sobre como ler a Bíblia melhor. O título do livro, né, Coma esse livro, vem da ordem que o anjo deu pro apóstolo João, lá em Apocalipse, pra comer esse livro. Ele usa essa ilustração pra aplicar a disciplina espiritual que os cristãos devem nutrir em relação à palavra de Deus. Agora, a gente fala de comer, né, esse livro, comer o livro, ter esse tipo de relacionamento íntimo com a escritura, mas a gente, infelizmente, não é de ler muito, né? A verdade é que nós brasileiros, a gente não só lê a Bíblia de forma não transformadora, a gente mal lê a Bíblia. Eu vi uma pesquisa feita pelo governo que constatou que a média de leitura anual por brasileiro é de 4 livros. 4 livros por ano, né? Um número baixíssimo. E é esperado que as igrejas, né, sejam diferentes, porque nós temos uma Bíblia. No entanto, nós, conhecidos outra hora como o povo do livro, né, ou o pessoal do livro preto, do livro da capa preta, os cristãos têm se esquecido de ler a Bíblia, têm se esquecido de ler bem a Bíblia. As perguntas que eu respondo aqui no Pergunte ao Pastor, ou os reacts no Teólogos do Twitter, são muitas vezes a prova disso. Há dúvidas que não precisam de uma explicação elaborada que use exegese de grego ou de hebraico, ou que caça referências dos pais da igreja, cite 5 comentários bíblicos. Muitas vezes, uma simples leitura atenta da Bíblia responderia muitas das perguntas que chegam aqui. Evitaria boa parte do conteúdo que eu gero aqui no canal, certo? Meu trabalho ia ser mais difícil se as pessoas lessem mais a Bíblia. Então, por favor, faça meu trabalho mais difícil. A verdade é que há uma imensa desnutrição da palavra de Deus em nossas igrejas. E avaliar as causas disso envolve múltiplos fatores, mas todos levam à mesma conclusão. Cristãos precisam ler mais a Bíblia. O óbvio não parece tão óbvio quando nós vemos cristãos se portando, né, e falando de forma completamente antibíblica. Gente sendo usada, abusada pelos caras mais imbecis que nem se esforçam para enganar o povo. Apresentam algo completamente oposto ao que diz a palavra de Deus e muitas vezes os crentes não conseguem nem perceber. Quando escreve o livro do Apocalipse, João tem um encontro com um anjo que ordena a comer um livro. E esse é um versículo que deveria tocar a gente. Esse livro é baseado nisso. Vai ter um link para você comprar ele aí na descrição, se você quiser. Agradeço a Mundo Cristão por deixar eu fazer essa resenha desse livro aqui. E é com base nele que eu quero te dar 5 pontos para ressaltar a importância dessa disciplina espiritual esquecida. Bora lá. Primeiro, nós lemos a Bíblia de forma transformadora quando nós buscamos nos deleitar na Bíblia. O Eugene Peterson começa o livro falando da perda de interesse na leitura bíblica. Ele dá um exemplo engraçado do seu cachorro que caça a ossada de animais silvestres que é ali próximo de sua casa e que depois de trazer as ossadas para casa, uma das práticas do cachorro é emitir um ronronar de deleite naquele osso obtido. A partir disso, o Eugene Peterson traça um paralelo com a falta de deleite que a gente muitas vezes tem na leitura da Bíblia. Ele nos alerta contra um tipo de leitura displicente, que não se atenta para as belezas que a Bíblia apresenta e para como ela muda a nossa perspectiva de como enxergar o mundo ao nosso redor. É como se nós não degustássemos a palavra de Deus. Imersos numa cultura de rápido consumo e de fast food, temos perdido a prática de saborear a palavra de Deus. Fazemos os devocionais, quando fazemos, sem mastigar direito, porque nós temos que ir para academia, para o trabalho, pegar um ônibus, nos arrumar, namorar, o que é que seja. Nós lemos livrinhos de devocionais prontos, porque muitas vezes não temos vontade nem de ter o trabalho de refletir no que a palavra ensina. A gente quer logo reduzi-la de forma funcional e consumi-la rapidamente para que ela não atrapalhe os nossos outros afazeres. Por que gastar tempo pensando no significado de um texto, sobre suas implicações para minha vida? Se eu posso ler um devocional do Spurgeon, do Piper, do Martin Lloyd Jones, e é o bastante. Eles já me dizem o que eu preciso fazer. Veja, eu não tô criticando aqui devocionais, nada desse tipo. Eu uso muito disso. Assim como eu também gosto de comer um Big Mac de vez em quando. Mas o erro é fazer disso a sua alimentação básica. O erro tá no uso dessa literatura como um substituto pro nosso ronronar na palavra. Não se engane, é possível ter todas as aplicações precisas do Piper, lembrar das orações puritanas, conhecer as citações de Confissões de Agostinho, sem que nada disso produza em nós nutrição espiritual. Uma crise de fé na medida certa torna tudo isso carne de salsicha, se não tivermos o hábito de meditar na palavra e extrair a partir dela a nutrição para nossa fé e o significado da palavra para nossa vida. Em segundo lugar, nós lemos a Bíblia de forma transformadora quando nós buscamos nos nutrir dela. É por isso que uma boa ilustração para como devemos ler a Bíblia é essa metáfora da nutrição, de comer o livro. Uma boa dieta para o corpo
é composta pela quantidade certa de carboidrato, proteína, açúcar, vitamina, colesterol bom. Essa nutrição dá ao corpo o que ele precisa para viver integralmente de forma saudável. De forma análoga, nós não lemos a Bíblia como lemos placas de trânsito, só para evitar acidente, evitar multa ou para chegar em algum lugar. Nós lemos para saber como viver integralmente na vontade de Deus. No livro, o Peterson vai dizer o seguinte: os cristãos se alimentam das escrituras sagradas. Elas nutrem a comunidade de santos como o alimento nutre o corpo humano. Não se trata apenas de aprender, estudar ou usar as escrituras. Nós cristãos as assimilamos, introduzindo a palavra em nossa vida para que seja metabolizada e transformada em atos de amor. Copos de água fresca, missões pelo mundo inteiro, cura, evangelismo e justiça em nome de Jesus. Mãos levantadas em adoração ao Pai. Pés lavados na companhia do Filho. Uma ótima citação para aquecer a nossa fé. Em terceiro lugar, nós lemos a Bíblia de forma transformadora quando desejamos conhecer o Deus que se revela na Escritura. Apesar de parecer óbvio, não é o que a gente vê largamente em nossa cultura. Sabemos que Deus está se revelando na palavra. Mas o que nós vemos amplamente por aí é o uso das Escrituras para a promoção de uma filosofia de vida baseada no eu. Meus sonhos, minhas conquistas, minhas vitórias, minhas emoções. É a Bíblia ser instrumentalizada. Então essa aqui é a Bíblia que vai trazer a chave financeira para a sua vida, ou o que é que seja. A Bíblia é mal lida quando nós nos colocamos no centro dela. Como se o maior desejo de Deus fosse a nossa realização pessoal. Lembra do seguinte: o anjo disse a João que o livro que ele comeria seria agradável ao paladar, mas amargo no estômago. Isso significa que a revelação de Deus é boa e prazerosa, mas também é indigesta porque nos confronta. A Bíblia mostra quem nós somos em nossa pecaminosidade. Em contraste com isso, ela é a autorrevelação de Deus. Nós conhecemos sobre a santidade, sobre a bondade, o amor, a justiça, a ira, a misericórdia e a longanimidade de Deus através desse livro. Se Deus escolhesse abandonar a gente, abandonar completamente Adão e Eva depois da expulsão do Éden, nós estaremos perdidos, mas em misericórdia e amor, ele escolheu se revelar a homens e a mulheres para que o seu povo fosse formado por aqueles que o conhecem como ele se revela, não como pensam que ele é. Novamente, no livro, o Peterson fala o seguinte: Deus e seus caminhos não são aquilo que quase todos imaginam. A maior parte do que os amigos na rua, os jornais e a televisão falam sobre Deus e seus caminhos é puro erro. Talvez não seja completamente errado, mas errado o suficiente para confundir a maneira como vivemos. E a Bíblia é, precisamente, revelação. Uma revelação de algo que nunca poderíamos determinar sozinhos. Em quarto lugar, nós lemos a Bíblia de forma transformadora, praticando o que ele chama de lectio divina. E é por isso que temos que ser instruídos a como ler as Escrituras de boa forma. O Eugene Peterson nos fala dessa prática antiga, a lectio divina. Não é um feitiço de Harry Potter, não se preocupe. Não é não o Vigardio Leviosa, né? Espelharbus, como é que abre porta? Tem a bombarda, tem... Alô Romora abre porta. Lectio divina é um meio de ler a Bíblia de modo que ela vire um meio de vida. É uma leitura que respeita a autoridade singular e divina das Escrituras. Ela se baseia em 4 pontos: leitura, meditação, oração e contemplação. A leitura, então, não é simplesmente ler as palavras. O Peterson nos lembra que muito do Antigo Testamento começou com tradição oral. O Pentateuco foi escrito para preparar o povo para a entrada em Canaã. Até lá, o conhecimento de Deus era feito oralmente. Isso significa que a gente não deve ver o texto como uma forma rígida, mas como uma voz de Deus falando até nós. Eu acho muito boa a analogia que ele usa quando ele diz que a palavra escrita tem o potencial para ressuscitar a voz que fala e a orelha que ouve. Mas muitas vezes, para nós, a palavra pode ficar só ali na letra, não é só no texto. Nós temos que ler, mas não só ler, temos que ouvir. Não é? Você consegue imaginar isso? A voz de Deus falando com você através da Bíblia? Esse é um exercício que traz vida ao texto e nos comunica a autoridade de Deus através dos seus escritores. O Deus totalmente outro escolheu se tornar conhecido por meio da linguagem humana. Sabemos, através da Bíblia, que Deus não tem corpo, mas igualmente ele escolheu se revelar através de metáforas como o Senhor é meu pastor e mirarás o rosto deles com teu arco, para que conheçamos sobre o cuidado dele e seu juízo. A gente não pode compreender Deus se ele não tivesse rebaixado a nossa linguagem, e ele escolheu fazer isso para que tenhamos não uma bula, mas um guia para se relacionar com ele. O segundo ponto da lectio divina é a meditação. A meditação entra no universo coerente da revelação de Deus. A gente não apenas lê o texto, a gente pensa no texto, de forma a impregnar a imaginação em espírito de oração, a fim de nos familiarizarmos com o texto bíblico. É através da meditação que nós buscamos imaginar o mar vermelho sendo rasgado ao meio, as carruagens de fogo vindo em direção a Elias, as inimagináveis visões de Ezequiel. Meditar, usando novamente a linguagem da comida, é sentir o sabor de cada alimento que nós estamos mastigando. Mas mais do que isso, é o corpo lidando com cada um dos nutrientes. Nós lemos o texto e nós pensamos sobre o texto, meditamos no texto, aplicamos o texto na nossa vida pessoal. E isso
nos leva ao terceiro ponto, que é a oração. O objetivo da Bíblia é o relacionamento com Deus, e a Lectio Divina é um instrumento para isso. Portanto, não dá para ter esse relacionamento se não orarmos, porque a oração é se envolver com Deus. Mas a gente não pode pensar na oração como meras palavras faladas ao vento. O autor mostra, através do livro de Salmos, que a oração é esse envolvimento, onde Deus é raramente atingido por uma saudação murmurada em um aperto de mãos convencional. É um envolvimento profundo. A gente se joga a ele. Ele chega a dizer uma coisa muito legal. Ele fala que a oração é mais uma briga do que um cumprimento. É mais uma luta do que um abraço cordial. Se você olhar para o Salmo, você vai entender isso. Tem exultação, lamento, frustração, tristeza, júbilo, alegria, arrependimento, desespero, vontades de morte, vontades de vida. Porque quando oramos, nós lançamos em Deus dores e tristezas e angústias profundas. Usando a Escritura, então, para orar. E através daquilo que a gente encontra no texto bíblico, sermos motivados a uma resposta em oração por aquilo que lemos, hoje nós usamos a linguagem do texto que lemos para orar e oramos dialogando com o que nos foi instruído, a gente tem uma forma de nos derramar diante de Deus, fazendo com que a palavra habite de forma mais profunda em nós. É aí que entra o quarto ponto, a contemplação. Contemplar não é ficar parado olhando para as coisas, mas é viver ativamente com a mente voltada para a vontade de Deus em tudo que fazemos. É contemplando a Deus na nossa vida. O Peterson diz que a contemplação significa viver aquilo que lemos, não desperdiçando nada da palavra que chega até a nossa vida. É vida formada pela palavra revelada de Deus. É contemplando essa palavra dia a dia na nossa vida que a gente consegue trazer a palavra de fato para nós. Essa é a vida cristã. Nada mais, nada menos que a vida cristã. E é dessa forma que nós nos tornamos mais bíblicos. Não sabermos grego, hebraico, aramaico, e sem desprezar isso, obviamente, mas nos relacionamos com o Deus vivo a partir da palavra. Ser uma pessoa bíblica não pode significar simplesmente conhecer muitos textos, conhecer grego e hebraico. Ele vai argumentar que ser bíblico é viver uma vida em comunhão com Cristo Jesus acima de qualquer coisa. Agora, em quinto lugar, nós lemos a Bíblia de forma transformadora, valorizando traduções. Parece uma bobagem, né? Mas eu achei isso aqui muito bom no livro do Peterson. A terceira parte do livro inteira dirige o nosso olhar para o valor das traduções. O fácil acesso que nós temos hoje à Bíblia pode acabar ofuscando a importância das traduções. O Novo Testamento, por exemplo, foi escrito no grego koiné, o grego do povão, e não no grego ático, dos eruditos e filósofos, para que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Eugene Peterson ressalta a importância de homens como William Tyndale e John Wycliffe, que traduziram a Bíblia para o inglês direto do grego para que o povo conhecesse a palavra de Deus de forma fácil. Do nosso lado, a gente pode destacar o trabalho de João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. O Peterson vai contar a experiência que ele teve numa disciplina de Gálatas na igreja que ele pastoreia. Nela, ele percebeu que os alunos não compreendiam muito bem e foi adaptando termos difíceis da Bíblia de forma que eles entendessem. Tempos depois, um amigo viu essas aulas e a adaptação que o Peterson fez e sugeriu que ele fizesse uma versão inteira da Bíblia assim. E foi daí que o Peterson dedicou os próximos 10 anos para elaborar uma versão bíblica chamada A Mensagem. Apesar dessa versão receber aí muitas críticas na internet, boa parte delas não é por imprecisões do Peterson em si, mas porque as pessoas não entendem exatamente para que essa Bíblia serve. Assim como aqueles que tratam a King James como a melhor versão da Bíblia, tem a galera que usa a mensagem como se fosse um substituto do Novo Testamento ou da Bíblia inteira. Não é isso. Ele escreveu a mensagem para ser um texto claro, fácil e simples. É a paráfrase, não é exatamente uma tradução, mas é, olha, um trabalho fenomenal para quem tá tendo o primeiro contato com a escritura, para crianças, para pessoas que são talvez semi-analfabetas, ou pessoas que querem entender um pouco algumas possíveis leituras do texto bíblico. O que é engraçado é que o Eugene Peterson, para fazer um texto fácil, precisou de um amplo conhecimento de grego, hebraico e aramaico, elaborando aí o texto bíblico. Ele nunca quis que fosse um substituto da Bíblia, mas um complemento para ser usado ao lado de diversas e excelentes traduções mais técnicas ou mais formais que a gente tem. Nisso, ele nos encoraja a ter várias traduções bíblicas e valorizá-las entendendo o contexto em que foram feitas. Ter várias traduções nos ajuda a entender melhor por que é que não há uma única tradução celestial. Em toda tradução, há uma traição, como se costuma dizer no mundo dos tradutores, porque nenhum idioma pode englobar 100% do significado de uma palavra em outro idioma. Pensar que traduzir palavra por palavra, a melhor forma de traduzir é pensar que um cearense que diz para um americano rebolar no mato tá pedindo por uma andança no meio do matagal, certo? Não vai. Não tem como dizer cheiro no cangote em inglês. Não tem como dizer que meu filho é bom de boca, para dizer que alguém come muito, traduzindo palavra por palavra. Não é assim que funciona. Toda tradução é uma interpretação e quando você interpreta já não é a mesma coisa porque você não tem o mesmo contexto cultural ali. Assim, é justamente através das várias traduções que Deus fala mais com a gente e reúne para si povos de toda língua, tribo e nação. Isso nos encoraja a nos engajar, seja trabalhando ou apoiando, nos ministérios de tradução da Bíblia. Ainda há povos que não possuem a Bíblia em sua língua materna. Um sertanejo talvez tenha dificuldade de entender o que é o beneplácito da vontade de Deus. O analfabeto vai precisar de uma narração até que ele seja alfabetizado. E tudo isso envolve traduzir a palavra de Deus para que ela seja conhecida e dê forma para aquilo que nós somos. No começo da minha fé eu lia traduções que eu não entendia. E foi quando eu encontrei traduções melhores que eu pude entender a palavra de Deus de forma diferente. Então, trabalhe bem
viva bem com as traduções, conheça várias traduções, compare as traduções, você vai ver como isso vai ser uma coisa transformadora na sua compreensão daquilo que está escrito. Como esse livro, Uma Conversa sobre a Arte da Leitura Espiritual, foi publicado pela Mundo Cristão, que é quem patrocina esse vídeo, e é uma leitura excelente para você que quer conhecer mais como se relacionar com a Palavra de Deus. O link para comprar esse livro certamente estará na descrição. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente tem vídeo todos os dias, então não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.